O último livro do Stephen King com a personagem da Holly Gibney, chamada inclusive Holly, eu falei pra vocês que eu consegui entender do porquê do Stephen King não abrir mão dessa personagem, porque ela era carismática e de fato ela conseguiu me conquistar naquela última história, porque eu não tinha curtido ela tanto assim, como uma personagem forte. Eis que o Stephen King traz um novo livro, o mais novo lançamento dele aqui no Brasil e também lá fora, e esse livro traz mais uma vez essa personagem que é uma detetive um pouco diferente. Detetive essa que tem um monte de trejeitos, um monte de costumes e que tem o seu próprio jeito de olhar o mundo. Mas será que esse novo livro, esse novo lançamento, é bom e valeu a pena? Autenticou esse personagem mais uma vez como um personagem forte? Ou será que é um livro que já meio que saturou essa mesma personagem que se torna caricatura? Vou falar pra vocês o que eu achei sobre esse novo lançamento, mas antes eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com os seus amigos, principalmente aquele amigo que é fã do Stephen King. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse livrinho aqui, Não Pisque, do Stephen King. Livro esse que eu estava muito ansioso para ler, afinal eu gosto muito do Stephen King. Quem está no canal há um tempo sabe que eu gosto. Tenho vários livros dele aqui, inclusive, que ficam na parte de cima da estante, talvez vocês não consigam ver, mas é lá da ponta até a ponta final. Então é quase que uma estante inteira, de pelo menos dois lados de uma estante inteira só do Stephen King, porque eu coleciono ele há algum tempo. Então, eu fiquei ansioso automaticamente por um novo lançamento. Esse cara escreve muito, muito em relação à qualidade e muito em relação a muitos livros escritos. São pouquíssimos autores que têm tantos livros escritos, assim, por ano, assim. E eis que chego nessa história com uma personagem que, de antemão, eu torci o nariz. É a Holly Gibney, que apareceu na trilogia do Mr. Mercedes, que eu gostei muito da trilogia, inclusive, mas eu não achei ela uma personagem tão legal. Depois ela foi para Outsider, que é outro livro, onde ela já é uma detetive. Foi também para o Com Sangue, em um conto, que se eu não me engano é um conto com sangue, inclusive. Depois ela foi para outro livro que é Holy, que é uma investigação completamente dela. E por fim, mais uma vez, um livro dela, que é o Não Pisque. E aqui eu vou dizer pra vocês que eu já estava gostando um pouco da personagem e sigo com ela gostando dela, porém não da história. Mas vamos para falar qual é essa história e o porquê que eu não gostei tanto assim. Aqui a gente vai ter duas histórias paralelas acontecendo ao mesmo tempo, histórias essas que são bem grandes e vão ocupar toda a nossa trajetória. A primeira é de um homem que foi condenado à prisão, condenado injustamente, e a gente descobre que ele foi preso injustamente porque outro cara vai para um podcast e acaba falando que ele que juntou provas ali falsas para incriminar esse cara porque ele queria o emprego, porque eles estavam concorrendo à mesma vaga, que era uma vaga que era de gerenciamento de um banco. Eis que quando esse cara confessa esses crimes ali, de inventar essas provas, de colocá-lo nessa situação, um crime extremamente grave, inclusive, logo depois, esse cara que foi acusado injustamente, que ficou preso por muitos e muitos anos, acaba sendo assassinado na prisão. E eis que depois do assassinato desse cara, um psicopata, um serial killer, começa a matar várias pessoas e cada pessoa que morre, ele coloca a foto de um dos jurados que fez com que esse cara inocente fosse preso. E ele fala então que ele vai matar 14 pessoas, 3 inocentes e um culpado. Isso para falar sobre esse caso, o erro da justiça e coisas similares. Eis que a detetive desse caso é amiga da Holly Gibney e ela começa a pedir dicas para Holly sobre esse caso, afinal eles não conseguem achar nenhuma pista, pois esse serial killer ele mata pessoas aleatórias, não tem nenhum padrão, e eis que a Holly começa a ter certo apreço, não sei se seria essa a palavra correta, mas certa curiosidade. Ela fica instigada por esse caso e começa a ficar com ele grudado na sua cabeça, mesmo que não seja um caso dela e que ela tenha outras demandas. Falando em outras demandas, aí a gente vem para o segundo ponto da história, que é o ponto aonde a Holly é contratada para ser segurança particular de uma celebridade. E não é qualquer celebridade e não é por qualquer motivo. Essa celebridade é uma ativista no movimento feminista que faz várias palestras pelos Estados Unidos inteiro
e palestras essas com cunho bem de enfrentamento. E eis que ela precisa de segurança porque ela sofreu alguns atentados, literalmente. A sua assessora, inclusive, teve o rosto quase que queimado por um líquido que uma mulher para ela no caminho e joga na cara dela, chamando ela de alguns nomes. E esse líquido estava escrito na mão dela que era ácido sulfúrico, não é que boa, mas mesmo assim é um evento traumático e faz com que elas liguem o alerta de que algo está acontecendo. E eis que elas precisam de alguém ali por perto, e esse alguém escolhido é a Holly Gibney. Então a gente vai acompanhar essas duas histórias em paralelo, da Holly tentando descobrir quem está fazendo esses atentados contra a sua nova patroa, ao mesmo tempo que ela tenta investigar meio que por fora esse grande caso. Primeiro ponto positivo da história. Eu acho que o Stephen King ele tem uma capacidade muito específica de tratar temas que várias pessoas não tratam e que eu acho que são muito propícias para o terror. Eu sempre achei que temas como racismo, homofobia, intolerância religiosa ou fanatismo religioso, temas contemporâneos como rede social, disseminação do ódio, são temas que podem muito bem ser utilizados para o horror, para trazer uma reflexão, para ser ponto de convergência mesmo. E isso Stephen King fez muito bem com livros que ele falou sobre o Covid, sobre a pandemia. Então, eu gosto desse tom enfrentativo que mostra que o terror não é apenas uma literatura banal. É bom trazer esses temas. E o Stephen King ele consegue chegar lá, ter a coragem de falar, se posicionar muito fortemente, afinal o Stephen King é super contrário ao governo Trump, e ele se posiciona a todo momento na sua literatura, nas suas redes sociais, e eu acho isso importante, é uma característica do autor, você concordando ou não, é uma característica forte, isso é importante você ver a identidade do cara aqui dentro da obra, eu gosto muito disso na literatura dele, e esse é um ponto alto dessa história. Ele, de fato, bate nos temas que ele acha que são cabíveis, que eu também acho que são muito cabíveis, ele chega lá, traz esse enfrentamento e ele deixa isso muito claro, nessas personagens que estão ali sendo postas meio que como um estereótipo, ou como personas que ele traz para fazer esses debates, assim como a Ayn Rand trouxe no A Revolta de Atlas e na Nascente, para trazer ali suas temáticas. Criar um personagem e sobre ele trazer as suas próprias ideologias e debates para você ficar ali refletindo, pensando, concordando, discordando, aí fica a critério de cada leitor. Só que o que eu acho que não funcionou nesse livro foi o excesso de informações, porque a gente estava lidando com dois temas que eu acho muito interessantes. O primeiro, que é uma pessoa que está perseguindo uma feminista pelos Estados Unidos inteiro, pessoa esta que é uma extremista religiosa. E aí a gente vai ter debate sobre extremismo religioso, sobre financiamento do extremismo religioso, e é um debate muito interessante. Outro ponto do debate que ele vai bater é o sistema judicial americano e as falhas que ele apresenta, principalmente no sistema de jurados. Então são dois temas bem particulares. Só que eles não são bem trabalhados nenhum e nem outro, porque ficam dois temas sendo separados a todo momento. Então ele não chega a ter essa força de debate que poderia ter se houvesse apenas um único caso dentro desse livro, e não dois. Isso aconteceu no Holy, que teve apenas um caso, que foi um caso muito legal, inclusive, ali de uns professores velhinhos que matavam ali algumas pessoas, e tinha um pouco da ideia da homofobia dentro para ser debatida. Gostei, ficou bem trabalhado, só que aqui, por ser dois temas, infelizmente não ficou. Isso fez com que a história ficasse chata. Eu não gostei desse assassino dos jurados, que é esse o título que ele pega para si, inclusive um título que eu acho ruim, até mesmo para um assassino da literatura, assassino dos jurados, mas é o título que a mídia dá para ele acaba aceitando. E eu achei esse assassino fraco, assim, comparado com os personagens que o Stephen King criou, que eu sei que ele sabe criar muito bem personagem, e para mim ele foi um dos personagens mais, assim, sem gracinha. E a personagem que é a patroa da Holly Gibney, ela é uma personagem insuportável. Mesmo que ela tenha posições fortes, que ela traga um debate interessante, que faça você refletir, a persona dela, enquanto celebridade, é muito insuportável. Então, o Stephen King ele começou a trabalhar com vários personagens que todos eles eram sem graça ou eram irritantes. Então, isso fez com que o livro ficasse chato. Outra coisa que faltou muito aqui, e eu acho que é uma coisa que Stephen King ainda não conseguiu achar no romance policial, é o suspense. O Stephen King ele entrega os seus assassinos com muita facilidade. Então, tipo, soube desde o começo quem era o assassino dos jurados e soube desde o começo quem era essa pessoa que estava ali correndo atrás
da nossa celebridade ali famosa. E eis que a gente vai, claro, que descobrindo uma coisa ou outra que vai surpreendendo sobre a identidade desses indivíduos, mas mesmo assim, a revelação de quem eles são não é tida como algo importante. Isso dá para ver no próprio livro em si. E isso faz com que perca a magia de descobrir mesmo o suspense da história, não tenha aquela coisa de ter vontade de saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. E isso que o Stephen King sabe fazer muito bem com outras histórias. Então, infelizmente, esse livro aqui, de todos os Stephen King, foi um dos que mais me desapontou até então. Não vou dizer que é o que mais me desapontou, porque eu lembro que eu li uma bomba dele, que é o Buick 8, que é um dos livros mais insuportáveis que eu já li, não só do Stephen King, mas de quase todos os livros que eu já li na minha vida. Esse aqui, ele não chega a ser insuportável, mas ele é um livro que me deu uma ressaca literária. Eu fiquei 7 dias com esse livro aqui. Eu estava lendo, para vocês terem uma ideia, livros em 3 dias. Isso aconteceu porque eu começava a ler e me dava sono. Não me interessava para voltar a ler o livro. E isso com Stephen King chega a ser triste, assim. Por o preço que ele estava sendo cobrado também, 140, 130 reais, é mais triste ainda. Então, se você não gosta da Holly Gibney, assim como eu não gostava, melhor você não ler essa história, pelo menos não pelo preço que está sendo vendido. Espere que uma hora ou outra caia em sebo da vida. E se você gosta de suspense policial, eu também acho que não seja sua deixa. Mas é um livro que é um livro de Stephen King. Não chega a ser um livro ruim. É um livro meia boca, assim, bem meia boquinha. Então, enfim, para alegria de um hater do Stephen King que sempre comenta sobre ele aqui no canal, é uma crítica negativa. Não deixei de gostar do autor jamais. Tem livros incríveis por aí. Estou muito ansioso pela continuação do Talismã, que é um livro que eu gostei bastante. E estou ansioso também por ler A Garota do Colorado, ou O Garoto do Colorado, que é um lançamento que eu comprei na pré-venda, mas ainda não chegou. Mas é um livro bem antigo do Stephen King aí, que para fãs do mestre é um livro que não tinha vindo para o Brasil e já deveria ter vindo há muito tempo. Então essa foi minha crítica, agradeço a cada segundo de vocês por aqui, comentem com muito respeito, seja lá o que vocês forem comentar, porque aqui tem temas espinhosos no livro, com toda certeza se for comentário respeitoso. Continua aqui, se não for, é bloqueado, excluído, porque ninguém é obrigado, né, a ficar ouvindo ou lendo coisas que não deve. Assim como ninguém é obrigado a ficar lendo livro que é ruim. Então, aqui deixa essa observação para vocês. Esse não é um livro tão bom assim, pelo menos. Não é ruim, mas não é tão bom, não é grande coisa. Então, obrigado mais uma vez por cada segundo de vocês por aqui.